Opa, beleza? Meu nome é Vinícius Bois. No ano passado eu acertei 169 questões no Enem e com essa nota eu fui aprovado em Medicina na USP e agora eu tô em um quarto de hotel aqui em Brasília, essa capital pensada e construída para tirar o poder político de perto do povo e deixar aqui no interior do Brasil os políticos fazerem o que quiserem. E no vídeo de hoje eu vou relacionar minha história pessoal, a minha mentoria, a questão de investimentos, o primo rico e principalmente a aprovação em vestibular para te mostrar o principal conselho que eu aprendi na marra nesses últimos anos, que eu gostaria muito que alguma pessoa tivesse me contado isso há uns 2, 3 anos atrás, porque teria facilitado muito a minha evolução. E como eu quero que você aí que está me assistindo seja vencedor, não só no vestibular agora, mas também para as outras etapas da sua vida, eu vou contar isso aqui de forma muito detalhada para você por meio de algumas histórias exemplo. Então vamos lá, para construir esse cenário, esse link entre cada uma dessas ideias, eu vou começar lá do começo com uma história pessoal minha. Logo depois que eu fui aprovado em Medicina na USP, lá pelo começo do ano, janeiro, fevereiro, eu já tinha aberto aqui o meu canal no YouTube para ajudar vocês com a preparação, para ter uma preparação mais eficiente. E também já tinha aberto aqui minha mentoria, que é o meu trabalho atualmente, em que eu organizo, estrutura a preparação de cada um dos alunos para que cada um deles tenha eficiência máxima dentro da sua realidade. Só que naquela época, em janeiro e fevereiro, a mentoria era muito diferente do que era atualmente. Em termos de ferramentas de atuação, a gente era muito mais limitado. Então a mentoria era boa, mas o nível de impacto que eu conseguia ter com cada um dos alunos não era tão alto como é hoje. Era uma mentoria que era boa, só que ela não era tão diferente assim das outras mentorias que você encontra aí na internet de outras pessoas que foram aprovadas em medicina. E eu sabia que tinha muito potencial para evoluir, para expandir isso. E eu já tinha percebido ao longo dos anos na prática, conversando com algumas pessoas, que quem tinha um raciocínio de pegar os recursos que tem e investir tempo e dinheiro para conseguir superar os problemas, quebrar essas dificuldades, conseguia evoluir bastante. É um raciocínio que eu pensava, que você inclusive pode utilizar esse raciocínio na sua redação, da comparação entre a postura econômica de Portugal e Inglaterra no século XVII, século XVIII. Enquanto Portugal tinha uma postura metalista, de mercantilismo, de ficar acumulando metais, prata, ouro, a Inglaterra estava investindo tudo isso em aumentar a produtividade. Em fábricas conseguiam escalar a produção, conseguiam fazer muito mais em muito menos tempo. E o resultado foi claro. Portugal nos próximos séculos ficou muito estagnado, enquanto a Inglaterra conseguiu evoluir bastante. E eu sentia que eu precisava ser uma Inglaterra aqui na minha mentoria, precisava ser uma Inglaterra na minha vida. Porque aí sim eu ia conseguir evoluir muito mais, impactar tanto a mim mesmo quanto os meus alunos. E passou o primeiro mês de mentoria, eu já estava com essa ideia, eu preciso aqui investir o meu tempo, investir o meu dinheiro para melhorar a minha mentoria. Só que a principal dúvida é como que eu ia fazer isso, porque as coisas não são claras assim, coloca o seu dinheiro aqui e tudo vai virar mágica. Você tem que ter uma racionalidade, uma inteligência. Eu acho que isso é o principal fator. E eu fiquei pesquisando ali um tempo, o que eu posso fazer, e acabou que apareceu uma oportunidade. Era fazer uma consultoria com um cara que estava muito acima de mim. Estava 3, 4 anos no mercado já, fazendo basicamente o que eu faço, e que tinha muitos bons resultados, conseguia impactar muitos alunos, tinha vários alunos aprovados, só que tinha um problema. A reunião de 1 hora com esse cara, ela ia me custar tudo o que eu consegui trabalhando ao longo de um mês. Tudo, exatamente tudo, em 1 hora. E aí, uma decisão importante dessa você não toma do dia pra noite, não sai fazendo do nada, né? E aí eu conversei com a minha namorada, ela falou assim, calma aí, Vinícius, que é isso, cara? Você trabalhou ao longo do mês inteiro, até agora tem que aproveitar esse retorno que você teve, porque é fruto do seu trabalho, vamos pegar esse dinheiro para viajar. Aí eu falei, cara, não, estou precisando investir na minha mentoria. Eu fui falar com os meus pais, falar com os familiares, alguns deles acharam loucura, mas eu falei, cara, é isso que eu preciso mesmo, vai ter que ser dessa forma mesmo, e peguei e investi na reunião com o cara. Mas logo depois que eu investi, bateu aquele arrependimento, quando você, tipo assim, paga alguma coisa e fala, porra, cara, fiz merda, tô jogando dinheiro fora. Inclusive eu falei com isso com um amigo meu da faculdade, ele falou assim, cara, Vinícius, você tá parecendo uma madame depois que pega o cartão Black, cara, gastando dinheiro à toa, sem necessidade nenhuma. E apesar de todos esses argumentos contrários que eu ouvi, eu optei por manter mesmo a reunião e fui me preparar. Eu estava até um pouco tenso, porque estava uma responsabilidade grande nas minhas costas, de selecionar as perguntas, o que eu ia extrair do cara, porque dependendo se eu perguntasse as coisas erradas, se as minhas perguntas não fossem produtivas, meu dinheiro ia pro ralo. E às vezes, pra ser sincero, cara, no silêncio da noite eu pensava, caramba, eu sou muito burro, mano, tô fazendo cagada aqui com o meu dinheiro, mas na verdade, cara, essa reunião foi o melhor investimento que eu fiz em toda a minha vida. Quando eu cheguei lá, o cara com o qual eu fiz a reunião, ele me deu o caminho das pedras todinho, mano. Ele facilitou muito a minha vida com os anos de experiência que ele tinha e ele me fez percorrer muitos atalhos, avançar muito mais rápido do que eu avançaria se eu tentasse ir dando porrada e cabeçada na parede. E os alunos aqui da mentoria, eles percebem, cara, de janeiro para agora a gente teve uma evolução brutal no impacto da mentoria, a gente tem uma análise de dados brutal aqui, a gente consegue ter um nível de desempenho de cada um dos alunos muito acima. Então, cara, a minha mentoria, ela saiu de ser uma mentoria boa para ser uma mentoria excelente. Eu duvido que tenha uma mentoria, para ser sincero com vocês, em termos de Enem, que seja mais completa, mais robusta, com mais análise do que a nossa.
A maioria das mentorias você vai pegar aí, o cara vai montar aqui sua grade de estudo semanal e vai ficar falando para você o básico, faz simulados, corridas simulados. Não tem uma direção brutal, uma análise de dados brutal para você saber exatamente qual assunto você tem que estudar, quais assuntos você tem que estudar em sequência para conseguir evoluir. Então, basicamente, essa reunião garantiu para mim muita vantagem. Então, só de eu ter investido nessa reunião, eu consegui muita vantagem, tanto para mim quanto os meus alunos. Não é segredo que a gente já tem alunos aprovados aí em Faculdade Baiana de Medicina, uma das mais concorridas do Brasil, Faculdade Pernambucana de Saúde, alunos aprovados em vestibulares muito concorridos. Então, essa iniciativa que eu consegui ter de investir uma bolada nessa reunião me trouxe muitos frutos. E esse, para ser sincero, é o principal aprendizado que eu tirei dos últimos 3 anos da minha vida, e é justamente esse o motivo pelo qual eu estou aqui em Brasília nesse final de semana. Estou compartilhando essa jornada lá no meu Instagram, segue lá o mentor Vinícius Borges. Mas eu estou aqui em Brasília justamente porque vai ter um evento aqui em que eu vou ter contato, vou conhecer pessoas que estão num nível muito acima do meu. E eu estou justamente nessa pegada de continuar investindo no conhecimento de outras pessoas que vão trazer mais resultado para mim. Isso foi muito importante na minha vida, cara, porque há uns 3 anos atrás, quando eu estava na faculdade de engenharia, antes de prestar medicina pela segunda vez, eu era um cara muito pão duro, mano. Todo o salário que eu tinha, eu pegava e investia em ação, investia em CDB, de banco, porque eu caía naquela história do primo rico lá, de que se você investir R$100 por mês ao longo de 50 anos, você vai ficar milionário. E é um negócio até engraçado, cara, porque esses caras eles vêm com a conta de padeiro de matemática, de conta de juros compostos simples, e eles falam assim, não, porque se você pegar o seu dinheiro, colocar R$20 todo mês, ao longo de 70 anos, você vai ficar um multibilionário. Só que você olha para esses caras, nenhum deles construiu o patrimônio deles em cima disso, em cima de investimento em bolsa de valores. E, cara, é uma conta muito, muito simples de ser quebrada, porque eles fazem uma conta considerando que a inflação é igual a zero. Pô, você acha mesmo, cara, que no Brasil você vai ganhar 15% no ano de graça, sem fazer nada, só emprestando seu dinheiro pro banco? Para você dobrar o seu patrimônio ali em 3 anos, 4 anos. Isso não existe, cara. Isso aqui é Brasil, cara. Para você conseguir ralar, para conseguir evoluir, você vai ter que dar duro. Então, não se iluda com isso, cara. É uma conta muito simples de fazer, engana muito trouxa, vai ficar ali, sempre limitando o seu potencial, dando dinheiro na mão de um banco ao invés de investir em si mesmo. Então, a minha recomendação para você, cara, é buscar sempre, incessantemente, tá olhando as possibilidades que estão aparecendo à sua volta para você evoluir, para você dar o passo à frente, sair do problema que você tem atualmente e enfrentar o próximo. Sempre faça com esse raciocínio porque você vai conseguir evoluir. Não se limite em relação a isso como eu me limitava há um tempo atrás, por exemplo, quando eu estava na engenharia. Se eu tivesse percebido isso há um tempo atrás, naquela época eu não teria colocado meu dinheiro em ação, em bolsa de valores, eu teria investido talvez em um acompanhamento psicológico para me tornar mais estável emocionalmente. Talvez eu teria investido em mais conhecimento, em mais livros, aprender um quarto idioma, já falo português, inglês e espanhol, talvez aprender um francês. Seriam todos investimentos que fariam muito mais sentido para mim do que, ficar investindo em coisas genéricas. Então, cara, se você está numa situação que você tem alguma dificuldade, seja para passar no vestibular, seja com alguma outra coisa, busca procurar essas possibilidades para você atacar esse problema. Talvez, se você já percebe que a dificuldade da sua preparação para o vestibular é a organização, que você faz uma bagunça, que você não consegue ter um estudo eficiente, talvez você investir num acompanhamento personalizado de alguém que entende, que pode te ajudar a se orientar, seja uma excelente forma de você revolucionar a sua preparação. E é a mesma lógica que aconteceu para Portugal, para Inglaterra. Às vezes pode parecer uma bobagem você tirar o seu recurso que você lutou tanto para conseguir, que nem em Portugal ficava abraçadinho com os recursos financeiros, com os metais, mas só que no longo prazo, cara, ele vai tomar pau, porque a Inglaterra vai conseguir desenvolver muito mais rápido, vai conseguir produzir muito mais. Então talvez você no seu vestibular, se você optar por segurar bem os seus recursos, não fazer investimentos, não buscar investir na sua preparação, muito provavelmente você não vai conseguir passar, vai ter que ficar mais um ano se preparando. E quem teve a racionalidade de investir, de atacar justamente o ponto que tinha mais dificuldade, vai conseguir passar bem mais rápido, vai dar muito mais passos que você num intervalo de tempo muito menor. Então, o meu raciocínio aqui é que você invista naquilo que vai trazer resultado para você. Talvez, se você estuda por materiais gratuitos na internet e não consegue ter um estudo muito bom, seja uma boa estratégia para você investir no seu cursinho online, para conseguir ter um material mais organizado, mais direcionado para o vestibular que você vai fazer. Agora, se o seu problema é que você já tem um cursinho online e não consegue se organizar dentro do cursinho online para conseguir ter um estudo de alta eficiência, talvez você investir numa mentoria de quem já esteve exatamente na mesma situação que você no ano passado e conseguiu vencer a guerra que você está procurando vencer e pode te direcionar, talvez seja o melhor investimento que você possa fazer, vai trazer mais resultados, vai te poupar anos e anos de estudo em vão na preparação para o vestibular. Então tem essa racionalidade, porque aí você vai conseguir dar passos muito mais rápidos e muito mais largos na sua vida. Quero saber aí o que você acha disso, me conta aí nos comentários sua opinião, se eu conseguir te ajudar. E por favor, cara, deixa o seu like aí para me ajudar nesse trabalho, porque significa muito para mim se eu conseguir te ajudar de alguma forma. Deixa o seu like aí, beleza? Grande abraço, até mais.